E o Rede TV News tem uma reportagem especial para você hoje. Nós acompanhamos um trabalho inédito que resgata um dos períodos mais sombrios da história brasileira. Pela primeira vez, o DOI-CODE, o principal centro de repressão da ditadura em São Paulo, passa por uma pesquisa arqueológica. E o repórter Emerson Tchalian, que é o responsável por essa grande reportagem, acompanhou todo esse trabalho, conversou com os pesquisadores, estudiosos, famílias de torturados, inclusive o filho do jornalista Vladimir Herzog, que foi morto no local. O que essas famílias, o que esses parentes e pesquisadores, Tchalian, esperam a partir desse trabalho? Boa noite para você. Boa noite, Amanda, Augusto. Boa noite a você que acompanha o Rede TV News. As escavações começaram no último dia 2 de agosto, vão até o dia 14. A gente está acompanhando esse trabalho desde o início. Até para ficar claro, viu, Amanda e Augusto, os pesquisadores não imaginam que vão encontrar nesse local corpo ou ossada, por exemplo. O que eles buscam são pequenos vestígios materiais e até humanos, como um dente ou sangue. No DOI-CODE de São Paulo, nosso colega jornalista Vladimir Herzog foi torturado e assassinado em 1975 por agentes da ditadura. E é o que a gente mostra agora na primeira parte desta reportagem especial. Rua Tutóia 921, Paraíso, Zona Sul de São Paulo. Aqui fica o 36º Distrito Policial. Durante o regime militar, esse era o endereço do medo. Aqui foi instalado pelo Exército o DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna. Um dos mais violentos centros de repressão aos movimentos de esquerda. Cerca de 3.500 pessoas foram detidas no DOI-CODE. Pelo menos 54 foram executadas pelos agentes do órgão. Durante a ditadura militar, 369 pessoas morreram ou desapareceram. O período mais violento foi entre 1970 e 1975, com 281 mortes e desaparecimentos. Entre os desaparecidos, somente 33 tiveram os corpos localizados. Os alvos eram militantes do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que operava na clandestinidade. Olga era estudante de jornalismo e não estava na mira dos militares. Acabou presa aos 22 anos, quando estava na casa do filho do então presidente do PCB. Eu vim parar aqui sem nenhum comprometimento, eu não tinha nenhum envolvimento com nenhuma organização, eu não tinha envolvimento com nenhum partido. O meu grande medo, quando eu estava aqui dentro, eu falei, eles podem me matar e sumir com o meu corpo, que a minha família não vai ficar sabendo. Muitos não sobreviveram para contar a história. 43 militantes do PCB foram mortos durante a ditadura. Em depoimento ao jornalista Marcelo Godoy, uma tenente reformada do Exército relatou como recolhia os corpos dos opositores. Pegamos o presunto, o defunto, pusemos no carro, que pedia horrores, e voltamos para a nossa base, que era ali no Ibirapuera, que a gente matava e recolhia. Uma das vítimas foi o jornalista Vladimir Herzog, então diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo. Ligado ao PCB, Vlado, como era conhecido, passou a ser vigiado pelos militares. Foi convocado e compareceu um dia depois ao prédio do DOI-CODE. De lá, nunca mais sairia com vida. Em 25 de outubro de 1975, no mesmo dia do depoimento, as autoridades declararam a morte de Vlado. Os militares divulgaram a versão de suicídio com uma foto de Vladimir Herzog enforcado em uma das celas. A foto virou um símbolo da luta contra a repressão e a morte repercutiu em todo o país. A versão dos militares
nunca foi aceita. Ficou muito patente que aquilo não podia ter sido um suicídio, tão evidente que era a falsificação da versão. Além da viúva Clarice, Vlado deixou 2 filhos pequenos, Ivo e André. O mais velho, Ivo, tinha 9 anos. As lembranças continuam vivas. Tentaram acelerar o enterro do meu pai sem a presença da minha avó, e minha mãe teve que, aos berros, impedir o sepultamento antes que a mãe do meu pai chegasse. Depois o ato ecumênico na Catedral da Sé. Então, a partir daqueles dias eu comecei a entender o que estava acontecendo e deixar de ser uma criança com uma infância normal. Em 1978, ainda durante a ditadura, a justiça brasileira condenou a União pela prisão ilegal, tortura e morte de Vladimir Herzog. Quase 20 anos depois, a Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos reconheceu oficialmente que ele foi assassinado. O atestado de óbito só foi retificado em 2013, com a informação de que a causa da morte foi por lesões e maus tratos. Quase como um processo de tortura contínua, porque existia uma mentira naquele documento falando sobre o suicídio do meu pai. Foi um passo importante, de muitos passos que ainda precisam dar, porque a gente ainda está na busca da justiça. Em mais um passo nesta busca, em 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pela morte de Vlado e determinou a reabertura e a conclusão das investigações. Ivo entregou uma cópia da sentença ao STF e o Ministério Público Federal chegou a reabrir o caso. Até hoje, nada avançou. A gente não consegue, do ponto de vista oficial, apontar os culpados pela morte do meu pai e punir os culpados. Alguns já morreram, não sei. Ok, mas você faz o processo jurídico, né? É uma história muito penosa, muito pesada para a gente. Minha mãe sofreu muito com isso, sofre muito com isso, que a gente realmente gostaria de dar um desfecho. O DOI-CODE operou neste terreno de 1.500 metros quadrados na zona sul de São Paulo durante 14 anos. Com o fim da ditadura militar, o órgão de repressão foi extinto. Mas a história das vidas que foram marcadas ou encerradas aqui não se apaga. E mais um capítulo começa a ser escrito. É o que você vai ver amanhã, na segunda e última parte desta reportagem especial.